E olha só, meus e minhas lindas, saca só que muito louco. Estamos aqui começando mais um querido Isui Podcast. Ao meu lado, o Rafa Lima, o cara mais brabo desse Brasil aí, certo? Que ele começou a academia agora, não pode mais falar fofo agora ele é bravão. E o nosso convidado de hoje aí, ó, é um cara queridíssimo no coração aí de muitos da nossa época aí, o pessoal da nossa geração, certo? Ele é radialista, ele é ex-VJ, ele agora é produtor. Cara, com vocês aí uma infinidade de histórias pra gente contar com o grandíssimo Edgar Pico. Mano, obrigado. Cara, um prazerzaço imenso receber. Obrigado, meu amigo. Tamanha persona aqui na Isui TV. Pô. Obrigado pelo convite, vamos começar. Que honra. O que vocês querem saber? Você quer começar ou quer que eu comece? Você começa, Vou por começar favor. então. A gente quer saber primeiro, cara, do pessoal aí de casa, pra você deixar o seu like, o seu joinha, compartilhar pra caramba esse papo aqui. E a primeira pergunta é sobre o Edgar pequenininho, cara. Cara... Como é que o Edgar pequenininho, ele se envolveu nesse mundo, tipo, universo... Como de comunicação. Comunicação, musical. Você queria ser astronauta, de repente, quando você era pequenininho? Da hora seria, hein, astronauta, hein? Todo mundo queria ser astronauta, né? Ou então mandava bombeiro, por causa daqueles carrão do bombeiro, né? Tinha um monte de controle, pô, passava do lado do carro de bombeiro, aqueles reloginhos da pressão da água ali, no caminhão vermelho. Pô, adorava aquilo. Mas a música, assim, a minha família sempre foi musical, assim, Isso é muito legal. musical. Festa, cantando, violão, serenata, cantoria, madrugada dentro e tudo. Sempre teve esse lado, né? Meu pai gostava de cantar, minha avó também já gostava de cantar, minha mãe sempre também cantando, fazendo ali, cuidando da gente e cantando. Tem essa memória bem presente e marcante, assim, na minha formação. Aí depois já, moleque, aí começando a fuçar nos equipamentos de áudio dos tios mais novos, né? Os tios mais novos que tinham os gradientes ali, antigão, aquelas caixas de som. Pô, que você punha o volume no 4, já dava uma puta pressão. Era aqueles né? 3 em 1 que viu. E aí eu me amarrava nisso, era um mundo novo que se abria, porque tinha o formato do vinil, né? Então, pô, é um vinil, olha, você coloca aqui e tal, agulha, olha que louco. Aí tinha fita cassete também, né? Alguma coisa de tape de rolo e tal. E aí foi um outro momento em que a música apareceu pra você. Chegou pra mim, né? A coisa da música já gravada, né? E aí, cara, depois banda também, sempre tive banda. Época da escola ali? Começou? Época de juventude, escola, mas os amigos da banda eram os amigos da rua, Sim. Não eram amigos da escola, né? E aí a gente começou a tocar, fazer som e viajar no interior de São Paulo tocando. Aqui na capital também, eu sou de Campinas, né? Então a gente também fazia uns shows aqui na capital, fomos conhecendo outras bandas. Até um dia que, pô, na rua ali, brincando na rua, moleque aí, antes de ter banda até, eu conheci um cara que o pai era diretor da Rádio Bandeirantes em Campinas, da FM, e eu já fazia umas gravações em fita cassete no meu quarto, assim, tipo, gravando do som do ambiente mesmo. Deixava o rádio tocando, a música rolando ali, gravava um som, o play-rec ali, né, do som ambiente, aqueles gravadorzinhos, que parecia uma maletinha assim. E ali eu regulava que distância eu tinha que falar com a minha voz para pegar a minha voz e o som que saía do alto-falante da caixa para entrar junto. Então era uma mixagem orgânica, assim, né? Pela proximidade da fonte e emissora de som, né? Olha que loucura. E aí eu elaborava programas, gravava os meus comerciais, anunciava as músicas e tal, já num trampo de comunicação mesmo, né? Mas nessa época você não divulgava, você fazia pra você. Não, era uma brincadeira, era a minha diversão, era uma brincadeira de um menino ali de 14 anos, 15 anos e tal. E aí eu conheci esse cara na turma da rua, um cara que chegou na turma, um amigo novo ali, e ele falou, pô, eu soube que o pai dele era diretor da Rádio Bandeirantes. E ele falou, pô, eu contei pra ele o que eu fazia. Ele falou, pô, que demais, você não quer conhecer a rádio lá, cara? Aí eu fui conhecer a rádio, falou, pô, você não quer cobrir as férias aí? Eu falei, pô, legal, quero. Aí comecei a cobrir férias dos operadores de áudio da rádio. E assim foi, durante uns 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, até quando a rádio passou a ser o esquema do disc jockey, né? Do locutor passar a operar a mesa de som.
como eu já operava e queria me comunicar e queria falar, como eu treinava. Já tinha a prática. Já tinha a prática do meu quarto ali, né? Eu comecei a treinar de madrugada a locução e sair da locução, passar para a mesa e operar a mesa de som para o outro locutor, até que a rádio mudasse o sistema. Quando a rádio mudou o sistema, eu ganhei um horário, comecei fazendo de madrugada, tudo. Muito louco. Depois fui Você lembra qual era o programa? Cara, teu primeiro programa? Não tinha nome o programa, porque era programação de rádio normal. Sai um locutor, entra um horário de locutor de rádio, assim. E aí eu passei a fazer aquilo. Aí já comecei a fazer faculdade, entrei na faculdade. Mas você não estava mais com a banda? Sempre a banda junto. A banda junto. Esse período todo a banda junto. E você tocava alguma? Tocava baixo e cantava. E aí, cara, eu comecei a me profissionalizar mesmo. Saber pegar a experiência com a prática mesmo, né? Depois eu, nesse meio do caminho, peguei um horário fixo meu na rádio em Campinas e tal. E nesse meio do caminho conheci outros locutores. Um deles estava trabalhando em São Paulo, fazendo folga na 89, locutores de outras rádios, inclusive. Sim, sim. Que a gente se falava, né? Tava no ar, eu tô no ar aqui, tá? Tô no ar aí, pô, prazer, tal, com esses caras assim. Louco. Aí o cara veio para trabalhava aqui em São Paulo na 89, de folga, e ia ganhar um horário na grade, um horário fixo na grade, de segunda a sexta. Então ia sobrar um horário de fim de semana. Ele falou, pô, eu ouço você aqui, acho que você tem a ver, tal, acho legal o teu trabalho, você não quer cobrir esse final de semana que vai ficar vago, esse horário que eu fazia? Agora eu peguei um horário e falei, pô, demais. Ainda fiquei nas duas rádios, fazia durante a semana lá, e vinha pra cá no final de semana, fazia 3 horários, geralmente 2 no sábado, 1 no domingo, acabava meu horário, voltava para Campinas, seguia minha vida lá trabalhando e estudando, já fazia faculdade, né, fazia PUC já em Campinas. E assim foi minha formação, até quando eu é que fui passando por um horário oficial meu na 89. Aí eu falei, bom, agora é hora acho que de largar em Campinas, né? Aí saí, vim morar em São Paulo. Nossa Senhora. E aí foi, cara, trabalhei na 89, uns 8 anos mais ou menos. E nos 2 últimos anos de 89 já estava trabalhando na MTV também. Então fazia de manhã o Flash Rock, que aí sim, um programa com nome e tal, que eram os clássicos do rock. Saía, almoçava, ia pra TV, gravava a tarde inteira e era o jovem mais feliz do mundo. Porque... Você sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra mais um exemplo, que esse é o legal da gente trazer aqui pra galera, é mais um exemplo do processo, irmão. Exato. Porque assim, é fácil pra galera, por exemplo, na época, eu falo isso porque eu não entendia. Por exemplo, via MTV, via o pessoal lá na MTV e falava, pô, da hora esses caras, hein? Pô, tiveram... Mas por trás dos caras da hora tá lá, teve todo um processo, uma história, um rolê. É isso, e cada um fez o seu caminho lá, né? Isso foi principalmente demais, esses velho. DJs da nossa primeira fase ali, né? Que eram pessoas mais ligadas à música mesmo, né? Que tinham um background musical já, né? Ou de colecionismo, ou de experiência no rádio como eu. O Massari também é uma figura que foi bem importante nesse começo e na minha entrada na MTV, porque nós trabalhávamos juntos na 89, eu já tinha o meu horário lá, quando eu conheci o Massari, ele foi trabalhar na rádio, no setor de promoção da rádio, de divulgação da rádio, porque ele é um cara que sempre amou também esse ambiente radiofônico e tal. Lançou até livro falando isso, né? O Emissões Noturnas, que é um dos livros, se não me engano, o primeiro livro dele, onde ele traz um panorama assim, de entrevistas e de programas que existiam à época e tal, que a gente trabalhou junto na 89. Mas assim, aí resumindo a história, a gente já trabalhava junto na 89 e quando surgiu a MTV, ele foi trabalhar como programador na MTV. Fazia a programação dos clipes e tal. E me deu um toque, vai abrir um teste, não vai abrir teste e tal. Aí eu colei na dele, falei, bicho, me avisa, tô aqui, pronto, me avisa. Aí até que o dia que eu fui lá, fiz o teste, fui chamado, no dia seguinte a diretora me ligou e falou, bicho, você vai ser o novo VJ da MTV. Mas deve ter sido um choque, né? Porque são 2 linguagens diferentes, você sai de uma rádio pro vídeo. Zero choque. A MTV, na verdade, era um complemento
de tudo que eu já vinha fazendo no rádio. Por quê? E olha como é que as coisas são. A 89 era uma rádio, à época, muito segmentada. Sim. Ela era muito segmentada e a ponto assim de você, cara, você desse alguma informação na trave ali, o cara já te ligava, pô, você falou isso aí da banda, mas pô, o álbum foi... Era muito louco, assim, era um patrulhamento ostensivo, assim, à época, porque a gente trabalhava com um segmento do rock onde a audiência era muito qualificada também, de conhecer o produto que ali a gente estava mostrando e colocando no ar, né? Isso foi, você conta aí, meados de 80, pós-punk, assim, no auge, assim, daquele movimento surgindo com força também e ganhando de assalto as rádios, ganhando um espaço que o punk talvez não tenha tido, né? Por conta do nicho, do local onde aquele som era mais propício a ser divulgado, né? Mas a rádio teve uma importância incrível, exatamente pela questão do segmento. Aí quando eu fui para a MTV, eu tive, claro, que me adaptar do jeito de falar, a dinâmica da fala era diferente da dinâmica do rádio. Então aí eu ouvia bastante, Edgar, aqui a dinâmica você pode falar mais devagar, você pode usar o corpo para se fazer entender, entendeu? Então mas assim, zero conflito, saca? Porque era uma continuidade de um moleque jovem ali que já estava experimentando a mídia rádio há algum tempo, com alguma experiência, entrando para uma coisa nova, que era uma novidade no Brasil. Sim. E que ia se revelar como uma grande fonte de novos talentos e de uma outra geração. Então eu digo assim, eu tive contato muito forte com a geração anos 80, tanto do rock brasileiro quanto do rock inglês, americano e tal, e na MTV a geração 90, das bandas que surgiram e ganharam espaço e puderam se divulgar, né, na MTV, a partir da chegada da MTV também. E você tinha liberdade, quando você foi para a MTV, você tinha eles te davam liberdade de criação? Você podia opinar ou você tinha essa liberdade? Era democrático o espaço lá? Como é que era? Sim, assim, principalmente depois de um tempo, né? Já de casa e tal, que você vai ganhando uma familiaridade com aquilo, vai ficando mais à vontade no vídeo, porque foi um treino mesmo. Sim. Eu havia tido alguma experiência no vídeo já, com programas fora até que eu fiz o Boca Livre, que era um programa que tinha na TV Cultura, quem apresentava era o Kid Vinil, e eu fui algumas vezes lá como jurado. Era um programa de bandas novas, Sim. também de material original, e a gente ia lá, jurado naquelas, né? Pô, ouvi a banda, gostei, acho que vocês podiam nessa aqui, aquela coisa de jurado, né? E aí eu tinha tido essa experiência na TV já e tinha trabalhado num programa de televendas, que era um programa que, eu fui camelô eletrônico antes de... Aí, Bottini, Bottini. Exato. O Bottini acho que veio até depois um pouco. Mas eu entrei para fazer e foi uma fase que a gente ganhava muita grana, assim, ganhava por loja, saca? Então foi uma fase em que eu estava vindo já morar em São Paulo, morando sozinho, morando numa república a princípio, mas já cuidando da minha vida. E, só guardando grana, porque, cara, o meu gasto era assim, era com balada, com comprar minhas coisas e tal, mas era um custo muito reduzido. Então foi uma época que eu juntei uma bela grana, assim. Até o dia que eu fui conversar na MTV, eu tava de terno e tal, cabelo Todo na beca, esticado. Na beca, aquele cabelo com gel, assim. Mas o Massaro não te deu nenhum toque? Pra trás, vai desse assim, jeito. Não, porque foi muito, muito louco, porque quando eu fui chamado para fazer uma primeira entrevista na MTV, eu tava trampando. A gente na Kombi, pra lá e pra cá em São Paulo, de lá da Zona Leste, da Zona Norte, da Zona Sul, a Zona Oeste, e fazendo as gravações nas lojas. E aí, quando pintou de fazer a entrevista, cara, eu tava acabando de trampar, de fazer a gravação. Eu falei, puta, bicho, tá bom. Vou tirar o ternão aqui, né, vou dar uma afrouxada na gravata e tal. E eu me lembro que quando eu estava na frente da diretora, à época que ia me entrevistar, eu falei assim,
uma das primeiras coisas que eu falei para ela assim, ó, você tá me vendo aqui, sou eu, cara. Mas eu posso ser muitas outras coisas. Eu falei, aí depois a gente marcou um teste. Eu fiz um teste totalmente descuidado, assim, um teste no chroma key, sem colocar fundo eletrônico, nada. Você estudou alguma coisa de teatro alguma vez? Eu não, cara, nunca estudei. Assim, eu fiz alguma coisa depois, pra ver qual que era. Também, sabe? A coisa de ficar confortável nesse tipo de situação, assim, né? Uhum. Agora, e aí eu fiz um teste meio assim, chutadão, nem puseram fundo eletrônico, ficou aquele fundão verde assim, eu falando um pouco em frente à câmera e tal, e depois me chamaram de novo, olha, vamos fazer um teste de novo com você, a gente gostou, vamos fazer um teste de novo, agora simulando um programa mesmo. Eu falei, opa, a coisa tá ficando séria, né? Aí fiz esse segundo teste, já com um fundo eletrônico de um programa que eu acho que à época... Cara, acho que a Astrid fazia, acho que fazia Zoe MTV, eu acho que era um fundo meio Flower Power, assim. E você vendo no monitor de referência isso aí. Cheio de flores, assim, aquele fundo eletrônico. E aí me deram lá um texto pra eu dar uma sacada, não tinha no TP, nada, era uma coisa meio no gogó improviso ali, né? E aí eu fiz, me senti bem melhor, gravei ali, sei lá, uns 10 minutos, 15 minutos, assim. Até que depois, no dia seguinte, aí teve o telefonema, assim, ó. Eu digo, você vai ser o novo VJ da MTV. Eu falei, que demais. Aí você foi de terno também de novo? Aí eu falei, cara, eu posso me revelar e sair desse emprego, desse trabalho, agora trabalhar com o que eu realmente gosto de fazer. Mas você estava no 89 também? Eu estava no 89. Então eu trabalho no 89 e depois à tarde eu ia fazer as gravações do Camelô Eletrônico. Mas quando você entrou na MTV, você já largou 89 ou você fez paralelo? Eu fiquei 2 anos nos dois. Tá. Ele largou o Shop Time. É isso que eu falei. Então largou o Shop Time. Eu larguei o Shop Tour, né? O Shop Tour, né? E aí eu larguei, cara. Então eu fazia de manhã a rádio, saía, almoçava, ia pra casa, dava um relax ali. 2h30, 3 horas eu tava na MTV gravando. Aí gravava até o fim da tarde, gravava normalmente os programas da semana, já ia adiantando. Sempre tinha alguma coisa pra gravar. Algum especial, alguma outra coisa ali. Gravava sempre um programa do dia seguinte, assim, saca? Maneiro. Então eu sempre tava indo lá, cara. Então pra mim era... Cara, eu tava fazendo o que eu queria, era a pessoa mais feliz do mundo e realizada. Assim, desde essa época. Imagina o convívio ali também, né? Quando você começou a conviver com os outros VJs, conhecer as celebridades e tipo... E fazer entrar mais pra dentro desse molho que foi a MTV, né? Exato. Não, que a gente nem começou a falar das entrevistas que ele fez. Não, isso daí vai ser um detalhe. Conheceu ali, na chegada ali, eu já conheci o Massari do rádio e tal. Depois conheceu o Gastão, o Thunder, né? As meninas, Cuca. Menino novo, tudo menino novo. Tudo molecada, 20 e poucos anos, cara. A gente era feliz e sabia, cara. A Cuca era meio crush. A gente sabia que a gente estava fazendo algo ali, não de uma maneira premeditada, mas que ia ser um transformador que apresentava uma relevância, assim, para os jovens, sabe? Eu acho que a MTV teve um papel fundamental na formação musical de muita gente, de toda uma geração. O quê? Para. E na formação comportamental também, quando começou a tratar de temas mais espinhosos na programação, sabe? Eu acho que a gente pôde demonstrar que a gente poderia falar de coisas muito graves e sérias de uma maneira a considerar o jovem um ser pensante também, sabe? E não mais apenas um idiota que sempre nos trataram como o jovem. O Beavis and Butthead. Sabe? Então acho que teve um papel muito importante também. E vocês tinham interação, vocês faziam muita interação com a MTV americana? Ou era totalmente independente? Não. Até porque os jovens têm linguagens diferentes, né, dos dois países. Tinha sim. A gente era a MTV, isso até por informação dos gringos, né? Que mais tinha produção de material local no mundo, fora a MTV americana, né? Mas a MTV Europa, a MTV, depois a MTV Latina também, que tinha base em Miami, que pegava essa galera, pegava Argentina, Colômbia, Venezuela, Peru, toda a faixa ali, Equador, né, descendo de Miami pela América Latina, que era uma proposta bem legal também. Eu gostava de ver a MTV Latina, os VJs correlatos, assim, né? Que legal. Aí tinha
Era o metaleiro, aí tinha o doidão, aí tinha o cara que era o boa praça, aí tinha a menina linda, modelo, aí tinha a outra menina malucona. Era um pouco isso assim também, né? E a convivência se dava muitas vezes em programas de gravação de final de ano, especiais. Claro que a gente se cruzava nos corredores ali e algumas vezes também gravando junto alguma coisa. Mas no geral, naquele esquema de gravação sem parar mesmo, produção diária, pô, cada um entrava, fazia um programa, eu gravava um programa, sei lá, Grande Hora, MTV, que era à noite, passava a noite. Aí eu gravava o meu programa, saía, entrava uma Sari para gravar o Clássicos MTV. E aí ia, cara, a gente... Puta, era muito legal. Cara. Que doideira, que doideira. E aí, vocês estão gostando desse assunto, então? Tá curtindo esse nosso bate-papo aqui? Se inscreve nesse canal aqui, certo? Deixa o joinha, compartilha com os amigos aí. E Edgar, antes da gente continuar o nosso próximo tema aqui, o nosso próximo... Vamos chamar os nossos comerciais. Vamos chamar o nosso jabá, cara. É isso aí, vamos fazer os nossos comerciais aqui. E vamos falar da galera da Rúvulo Glass Company, certo? A Rúvulo Glass Company é a maior fabricante aí de copos e artigos de vidros do Brasil. Com mais de 102 anos de experiência e história, a Rúvulo traz aí para toda a linha de copos credenciados da cerveja e também a linha de utilidades customizados, cara. Fora a grande linha de utilidades domésticas, fruteiras, boleiras, jarras, um monte de coisa. Então tudo relacionado ao vidro você encontra. Você pode contar com a Rúvulo aí, certo? E seus produtos de altíssima qualidade no seu hotel, no seu restaurante, no seu bar. Então não dá vacilo não, o QR Code dos caras está aqui. Entre em contato com a Rúvulo lá e tenho certeza que eles vão poder ajudar vocês, certo? Rúvulo Glass Company e Sweet TV, é nóis! E vamos dar seguimento aqui nesse nosso bate-papo incrível, cheio de histórias gostosíssimas aí pra você ouvir em casa, certo? Rafa, ele contou um pouquinho aí sobre a loucura que foi ali o começo, aquela transformação da MTV na vida dele. E qual dúvida que você tava aí nos bastidores mesmo, que você queria comentar? Manda braba. São várias. Primeiro, você apresentou alguns programas lá. Sim. Faltou algum que você queria ter apresentado? Faltou tipo assim, porra, eu tive ideia de fazer um programa X, só que eu não tive oportunidade de apresentar a MTV. Alguma coisa, criação 100% Edgar? Olha, aqueles projetos que vão ficando na gaveta. Eu tenho coisas desde essa época, cara, que eu pensei em que eu gostaria de fazer lá. Tinha um programa, por exemplo, agora eu posso dizer porque, cara, tanta coisa já aconteceu, mas se eu me lembro bem, era um programa em que eu trabalhava com... a ideia era que fosse uma série, né? De alguns programas e cada episódio abordando uma estética sonora, um estilo musical. E me lembro da época de Nine Inch Nails, Ministry, por exemplo, só para citar um exemplo que era parte do que eu tinha rabiscado ali, né? Tinha aquela coisa do rock industrial, né? E então era um programa que era muito pretensioso até, porque ele misturava uma parte de ficção com informações reais e verdadeiras daquele gênero musical escolhido para o determinado episódio lá, tal. Mas eu lembro que tinha um que estava escrito que era assim, para gravar um programa do rock industrial, tinha uma banda fictícia com personagens que iam dialogar e nesse diálogo haveriam informações das bandas e dos gêneros abordados naquele episódio. Então esse do rock industrial era uma banda fictícia que estava estruturando para fazer o primeiro show de lançamento delas, e o cenário era Cubatão, assim, numa fábrica de Cubatão, para você gravar naquela coisa das caldeiras ali, uma coisa meio, esse ambiente meio inóspito, assim, né? Meio cinzento, meio sombrio e tal. Então tinha essa. Eu descrevi até as cenas, assim, cara, dos caras que eles eram, na verdade, era uma banda que se formava a partir de operários daquela fábrica mesmo, né? Então tinha lá eles martelando, machado, bigorna ali, ferro com ferro, e aí a história da conversa ia sendo passada na conversa e no diálogo deles. Esse era um. Tinha um outro que era na praia, que era uma onda do reggae, que era uma onda já numa atmosfera solar, e se passava também nesse cenário. Eu acho que eu tinha escrito uns 3. E você chegou a apresentar? Para pilotagem, assim, né? E assim foi, cara. Você sabe que eu nem lembro se eu apresentei, bicho? Mas te respondendo a pergunta objetivamente, eu fiz tanta coisa lá dentro, cara, em tantos gêneros de programas distintos,
que eu não senti falta de nada, né? Porque eu apresentei programa no Chroma Key, eu apresentei programa de auditório, eu apresentei programa jornalístico, eu fiz entrevistas nacionais e internacionais, eu tive programa na rua, eu tive reportagem, então eu pude experienciar bastante as diferentes áreas assim da comunicação lá dentro. Então, eu acho que eu fiz o que eu queria fazer, assim, não me faltou nada, não. E como é que foi apresentar programa de auditório? Você saindo de uma sala que você está sozinho ali apresentando para comandar uma plateia? Primeiro acho que foi o Fanático, foi o Ultrassom, que era um programa de bandas novas também, sempre 2 bandas novas se apresentando, tinha alguma personalidade musical na plateia, para também fazer algum comentário, para ter um diálogo com a banda, uma interação com a banda e tal. Esse foi o Ultrassom, era bem bacana, era um cenário assim que baseado numa estética antiga, sabe? De cenários de programas de auditório antigos e tal. Depois eu fiz também o Fanático MTV, que era uma banda, o tema era uma banda, por exemplo, Capital Inicial. E aí fãs de um lado e fãs do outro lado. Quem sabia mais sobre o Capital? E as perguntas sobre o Capital Inicial. Um game show? Um game show, isso, com plateia, o auditório também com plateia lotada e tal. Bom, aí depois já no Multishow também, quando eu fui pro Multishow, fiz o Circo do Edgar lá também, que era um pouco de tudo que eu já tinha feito na TV também. Apresentador, entrevistador, o animador, aquele animador do auditório ali, né? A interação da plateia com o artista, tocando, me metia também, tinha uma banda residente no programa, os Wilsons. Os Wilsons. Grande, célebres Wilsons, cara, só fera tocando ali, só fera mesmo. Grande banda, cara. O nome tem alguma coisa a ver com o filme? Não, o nome tem a ver comigo, porque meu nome é Edgar Wilson. Ah, pô. Eu já vi coisa do nome duplo. Tom Hanks, Wilson! Isso, é coisa do nome duplo e tal. E aí ficou os Wilsons, cara. E era uma galera da pesada, assim. Às vezes a gente tocava junto, umas voltas de bloco, saída pro comercial, eu ia lá, cantava uma com eles. Ou quando tinha algum artista, a gente também fazia um som pro artista cantar uma música. Então, cara, ali foi onde eu pude, no Circo do Edgar, já no Multishow aí, fazer coisas incríveis. Mas também. O Multishow foi logo depois da sua saída da MTV? Foi. Eu saí da MTV em 2006. Foram 14? Foram quase 15 anos. 15 anos, 15 anos, cara. Eu entrei tipo... Se for parar pra ver, dá mais de 3 Copas já. 4. A MTV, se eu não tô enganado, a MTV estreou em outubro de 90. Eu lembro. Quando deu um ano, outubro de 91, foi quando eu me aproximei, cheguei da MTV e fui contratado. E trabalhei uma época, assim, como, sei lá o que seria, o trainee, sei lá, seria estagiário. Uma época de experiência, assim. Mas eu já estava trabalhando ali, né? E aí eu fui efetivado mesmo, aí com carteira assinada, a época ainda era carteira assinada e tal. Aí já era 92, por ali. E aí eu fui ficando todo esse tempo, eu saí em 2006, cara, assim, tipo, foi um bom tempo ali, viu, cara? Imagina que loucura. Agora, não, peraí, que agora é a minha parte que me interessa agora. Tá bom. Agora é a parte que me interessa. Seguinte, eu também faço umas entrevistas, certo? Tô vendo, e recentemente, eu tô tendo um prazer imenso de falar com ícones, com pessoas que eu admirava e admiro, e era fã, e sou fã. Tanto os artistas, né, que eu tenho conhecido, como também o pessoal do rádio, as celebridades. Pô, tá aqui com você agora, o DJ da MTV. Legal. Que a gente traz com a gente, né? Que você falou, o comportamento da juventude da época. E agora é sobre entrevistas, cara. A gente sabe que você teve aí uma coletânea de entrevistas no seu currículo. No seu currículo, sensacional. Sim. E uma pergunta agora recente, assim, né? A gente teve, infelizmente, o falecimento do querido Ozzy. E, na minha opinião, foi com muito alto estilo o show que ele fez. Mostrou que, cara... Vou cair, mas vou cair atirando, vou cair pra cima, tá ligado? Sim. Foi com classe. Eu queria saber como foi pra você, nessa época das entrevistas, né? Você conhecer e poder falar com os ícones como o Ozzy, por exemplo. Oasis. Até Britney Spears, eu vi que você... Britney. Cara, então, é muito interessante esse campo das entrevistas, né? E você falou aí, Britney
e Ozzy, né, cara? De 0 a 100. De novo, a questão do rádio, da formação em comunicação do rádio. Dentro daqueles estilos que eu brinquei aqui, o malucão, o metaleiro, a música alternativa, o música brasileira. Por isso que eu perguntei do teatro também. Eu nunca segmentei a minha maneira de comunicar. Até porque eu fui forjado pelo rádio, obviamente, a ouvir a música como uma manifestação artística, em que cada gênero era um gênero porque tinha alguém que se identificava com aquilo e o que saía dele na manifestação musical era uma música que se enquadrava na MPB, por exemplo. Ou o que também, ao mesmo tempo, o surgimento das bandas dos anos 80. Pô, que legal, agora o rock, uma música da minha galera, assim, sabe? Então, por quê? Porque a maneira de se expressar musicalmente daquele grupo, ela resultava em algo que era o rock brasileiro. Bacana, com as características nossas e tal, mas uma emulação do rock vindo da Inglaterra, dos Estados Unidos e tal, feito aqui no Brasil. Então, quando eu cheguei na MTV, eu fui o cara, assim, eu li na biografia do Orson Welles uma coisa que me incomodava até um pouco isso. Mas quando eu li na biografia do Orson, eu falei, porra, tá vendo? Ele dizia que ele era o pau para toda a obra do estúdio. Antes de ser diretor, ele era um cara que conheceu todas as áreas da produção, até a direção, tudo. Então, quando você entra no set, você está olhando aqui, você já sabe a luz, você já sabe onde está o áudio, onde está o boom, captação do áudio, o lapela está aqui e tal. Então, isso sempre me interessou também. Estou dizendo tudo isso por quê? Porque quando eu entrei na MTV, eu era o cara, era um amigo da padaria, assim, era o cara da padaria, que você podia encontrar na padaria. Uhum. Primeiro tijolinho que saiu, eu sempre falo isso em entrevista. Primeiro tijolinho que saiu da minha divulgação, que eu seria o novo VJ da MTV, na Folha de São Paulo, na Ilustrada, um tijolinho desse tamanho assim, falando assim, pô, enfim, um VJ normal, enfim, o cara que você pode encontrar na padaria, assim, sabe? E eu era esse cara mesmo, o guy next door, assim, sabe? Uhum. Então, isso era uma coisa boa para mim. Eu gostava muito disso. Então, isso me deu a condição de falar tanto com a Britney, com a Mariah Carey, com a Beyoncé, cara, com a Cyndi Lauper, quanto com o meu Oasis, com o Ozzy Osbourne, cara, com que agora eu tô o Foo Fighters, com o Red Hot Chili Peppers, com... Faltou alguém que você queria ter entrevistado e não entrevistou? Claro, né? Sempre. Pô, eu fico... aquela pergunta, quem faltou pra você? Claro. Tirando um John Lennon, alguém falecido. Programa não faltou nenhum, como eu te respondi. Mas entrevistado, claro. Puta, tanta gente. Nossa, cara. Um top, puta, assim, sei lá, o Dylan. Embora eu tenha falado com o Neil Young, então, aí foi uma vitória e tal. Mas puta, sei lá, cara, Kurt Cobain? Não, mas depois falei com o Dave Grohl no Foo Fighters, falei com o Ed Vedder no Pearl Jam, numa exclusiva do Pearl Jam, falei com o White Stripes também, cara. Que loucura, né? O Jack White, né? E a Meg White, numa entrevista também no Rio de Janeiro, no Copacabana, lá que foi exclusiva nossa. Porque tinha isso também, a MTV, o artista, ele tinha uma identidade sólida com a MTV. Então, quando eu sabia que era entrevista pra gente, abriam-se portas. E isso eu vivenciei muito, cara. Em alguns momentos de fazer exclusivas, porque eram pessoas que sabiam que quem viria ali da MTV seria alguém interessado. No mínimo interessado. A gente tem que despertar esse valor agora na galera que tá vendo a gente na Switch TV aí, ó. Mas e como é que você foi para entrevistas também? De onde chegou essa... O jornalismo. Bom, o MTV tem uma coisa que muitos termos vinham da gringa, né? Sim. E tinha o walk-on, né? O walk-on era exatamente, literalmente isso. O artista passando pelo estúdio. E a MTV sempre foi uma casa onde todo mundo se reunia. Então era artista passando direto. Artista, gravadora bombando. Grana de gravadora, bandas novas sendo formadas, lançando os seus primeiros discos e tal. Pô, aí pega tudo, Skank, Jota, Planet Hemp, Skank, o Rapa. Cara, e tudo que vem aí, né, junto disso, né, Patofu,
tudo ali, aquele monte de gente surgindo e tendo um lugar para aparecer e mostrar o seu trabalho, né? Com imagem e som. Feito por gente interessada e que vivia, na sua grande maioria, de música já. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu perguntei assim, como que você foi para entrevista? Você apresentando programas? Então, era normal. Então, o artista estava pela MTV, galera, tô aqui, o D2 está aqui com o Formigão, cara, o Benegão estão aqui. Bom, vamos ler quem tá no ar aí gravando. Vem cá, passa aí, entra aí. Pô, é mesmo? Então aí, qual que é? Estão fazendo o que aqui? Vão lançar o disco, estão lançando um single, pá. E pum, acabou. 5 minutos, 6 minutos de entrevista, o cara passava pelo programa e tal. E aí todo mundo fazia isso. Só que quando eu fui pro jornalismo, fui fazer o programa jornalístico, o Jornal da MTV, que foi o que entrou no lugar do MTV no ar, que havia sido feito pelo Zeca, pela Cris Couto também. Sim. Então o jornal, a parte jornalística ia mudar o layout todo, e o jornal da MTV. Aí quando eu entrei pro jornal, era isso, bancada, notícias sobre música, sobre as bandas, entrevistas. E aí sim, cara, aí foi uma época que... Redação. Muita entrevista, cara, muita viagem, no Brasil mesmo, fora do Brasil. Foi muito legal, um aprendizado e tanto, cara. E um desafio também muito grande, porque, ok, cara, você vai entrevistar alguém, já tem uma dificuldade aí intrínseca, né, de você tá informado, tá munido de pontos e informações que vão te ajudar a fazer uma boa entrevista. E o mais, em inglês, cara. Se fazer entender, não. Porra, se fazer entender o que o cara falava. A do Ozzy foi muito louca, porque, cara, ele falava de um jeito que pouco se entendia o que ele falava. Então foi um desafio a mais, assim, cara. Onde foi feita essa entrevista? E a do Ozzy foi feita em Nova York. Numa press junket da gravadora que tinha no mesmo dia, cara. No mesmo dia, mesmíssimo dia, que era em padaria, cara. Chegava lá com a Betacam, que era o formato de fita da época. A gente chegava com a nossa Betacam, os câmeras eram os câmeras gringos, né, que estavam fazendo o trampo para a gravadora. Duas, 3 câmeras ali, você enfiava a sua fita ali na câmera do cara, e o cara gravava a tua entrevista, acabava, tirava a fita, pegava a fita, punha no bolso e vinha embora, né? E nessas eu fiz, cara, eu me lembro, foi o Ozzy, que foi o grande momento ali, mas teve também nesse mesmo dia, minutos antes, Mariah Carey, aquela Mandy Moore, que era uma artista mirim ainda, tipo, meio como Britney, assim. Tá. Teve aquela banda teve o Wyclef Jean e a Lauryn Hill, acho que tava também. Lauryn Hill. Do Fugees, quando era no Fugees. Teve uma cantora de R&B americana chamada Jill Scott. Teve uma banda chamada Train. No mesmo dia. Numa tarde. Cara, uma tarde. Mas assim, começando às 2, indo até 7 horas da noite. Imagina a cabeça dele. Você imagina a cabeça, cara. Em inglês, assim, assuntos diferentes. Claro, tinha sempre um lead que ia assim, tipo, por que nós estamos aqui? Você tá lançando, isso é o disco. Sempre tinha um disco, sempre tinha alguma coisa que era o lead, né? Mas aí vinha uma questão que era o teu jogo ali, né? A tua flexibilidade para tentar tirar alguma coisa ali. Nossa, fora do script, digamos assim. Você falou desse lance, né, do nervosismo. Puta, 2 coisas que eu nunca vou esquecer, assim. Primeiro foi o Suicidal Tendencies, assim. Foi a primeira entrevista gringa que eu tive a chance de fazer. Foi logo com o Mike Muir. Eu e a galera. O Trujillo tava ainda com eles ou não? O Júnior, o filho do Trujillo. Sim. O moleque Mano, moleque não existe. Ele é fora de série total no baixo, aquele moleque. Não, pô. Mas aí eu tremi, eu lembro. E eu levei o cardzinho com a pergunta pra não me perder, pra poder saber. E foi muito no pulo, porque a gente não tinha, né, o Rafa aqui, o nosso assessor favorito, nossa produção querida. Pô, cara, grande cara aí. Aí o que aconteceu? Os caras teve o show, o festival, o Rock Fan Fest, aí o produtor do festival foi falar com os caras de saideira, depois do show dos caras, falar, pô, aqui o Suicide se apresentou e pá.
Falou com os caras e saiu nisso que os caras estavam, tipo, virando as costas pra sair. Eu fiquei esperando até as 10h30. Tipo aquele furo de reportagem, sabe? Sim. Até a equipe do cara já tava indo embora do rolê. A gente tava esperando o Suicidal passar ali na tenda de imprensa que... Era isso, cara. Era isso. Vai passar. Meu... Não, eu ia dizer, sem querer te cortar, tal, mas já te cortando. Não, quando a gente fazia, por exemplo, os Hollywood Rock, por exemplo, cara, era isso também, ficava ali no backstage, cara, e era um dia, era o World Overkill, era o Black Rose, e tudo ali passando. E você vê, os caras passando ali, cara, o Chris Robinson ali, cara, demais, ele vai vir, ele vai voltar. E era esse o pensamento, ele voltou, mano. Na hora que ele voltou, a gente grudou. Tava só eu e meu câmera, o Cezinha, o nosso homem da boina. Só tava a gente, só sobrou a gente. Mandei todo mundo embora, só ficou a gente esperando o cara. Falei, só vamos sair daqui com o cara, irmão. Legal. Aí na hora que veio... É um trampo de guerrilha também, cara. Esse jornalismo, o jornalismo em si é um trampo de guerrilha mesmo. Em qualquer segmento, se você pegar. E ainda mais um canal, por exemplo, pô, hoje a gente tem uma história, uma câmera, mas ali a gente não tinha, a gente tava embrionário ainda ali. Sim, então, pô, quem era ex-vestido pra pedir pra falar com o pessoal do Suicide? E aí a gente pescou os caras, fiz a primeira pergunta. Eu lembro do empresário deles lá ficando meio bravo. O que tá acontecendo? Que ninguém me avisou nada. Esses caras aí, que ninguém me avisou de entrevista, que não sabia, piriri poró, e o meu câmera tentando falar com ele. Não, calma aí que é tranquilo e tal, se liga só. Aí já tava rolando. Já tava aqui na frente da câmera. Tudo tá aí, ó. Quem quiser ver tá no Rock Fan Fest aí, todo fora de quadro, porque, mano, foi na hora. Foi põe que vai rolar. Sim. E aí, na hora que eu fiz a primeira pergunta do Mike Milk, foi sobre a origem da banda, assim, pra passar pro pessoal, né? Pô, qual foi o sentimento lá atrás? O seu intuito era de passar mensagem pra molecada e tal e tal. Quando ele começou a responder a pergunta por mais de 3 minutos, tipo, que ele se envolveu mesmo com a resposta, porque mexeu no emotivo, e ele foi respondendo, ele falou mais que eu, tipo, ele respondeu cada pergunta ali uns 3, 4, 5 minutos, Sim, muito provavelmente porque ele identificou na tua pergunta algo relevante pra ele. Um cara que aprecia o som dos caras e ele quis falar com ele. E foi legal. E aí eu vi que o coração peludo do empresário começou a ficar mais molenga porque eles estavam com medo do lance que tava rolando com o Slipknot, com o James, e que entrou na banda e quebra de contrato. Eles estavam com medo dessa polêmica. Sim. Só que aquela história, eu não fui atrás de polêmica, eu fui atrás de mostrar pra galera que não conhece quem é o Suicidal, só ouviu falar. Tem muita gente que usa o boné e curte o som dos caras, mas nunca ouviu o Mike Milk contar um pouco da história da origem da banda. Como é que surgiu? Por que surgiu? E isso foi demais. Mas isso é bom que ele se saiu bem, porque quando a gente foi entrevistar o Marco do Dire Straits, ele fala inglês, e o meu inglês se resumia a The Book is on the Table. The Book is on the Table, porque eu tava nervoso, porque o Dire Straits pra mim é história. Sim, pô. Entendeu? Aí veio o Marco Caviglia, foi online também, mas teve uma outra personalidade legal também, assim, que foi o Jacob, da banda Soulja. Lá no Encontro das Tribos. Cara, eu consegui, assim, uma brechinha pra falar com ele, vamos falar, e cara, que da hora! Mas é louco, assim, né? Esses caras mais outsiders, assim, né? Eu nunca me imaginei, por exemplo, trocando uma ideia com o Mike Milk. Exato, cara. Eu acho que rolou uma sensação assim também quando eu fui fazer o Serj Tankian, cara. Serj Tankian. Nossa, sério? Foi em uma dessas de Los Angeles também. E era um cara muito, já desde sempre, né? Muito interessado politicamente, assim, sabe, com a situação. Nessa vinda deles pra cá, nesses 3 shows, você chegou, conseguiu falar com eles alguma coisa? Não. Você vai a show, você tem ido a shows? O que você tá acompanhando hoje? Eu amo show, cara. Mas eu confesso uma coisa, agora quando você perguntando, eu tava pensando aqui, eu fiquei meio mal acostumado, cara. A gente sempre ganhava ingresso de show, cara. Ou porque você ia, fazia o trabalho à tarde, aí o cara falava, vem aqui e tal, tinha o ingresso, aí o produtor, galera, eles deram aqui pra gente aqui, quem vai querer? Eu quero, eu venho. Pô, tava todo show era o nosso ambiente, né, festival e tal. Que eu fico meio, tem que comprar? Fiquei meio enjoado, assim. Mas eu adoro, cara, eu gosto de ver. Quando eu fico afim e gosto de ver lugar também, show em lugar pequeno, saca? Sim. Mais intimista. Clube, assim, sabe? E não necessariamente bandas famosas, né? Tem muita coisa boa vindo, muita coisa autoral, muito som. Sim. Mas sempre o estilo rock ou você tá vendo outros gêneros também? Cara, eu gosto de ver show, cara. Claro que tem os estilos de preferência, né? O rock é um deles, né? Mas eu gosto de ver show, assim, sacar o artista ao vivo e tal. Até porque tem coisas engraçadas, né? Eu falei da banda e tal.
e da banda que eu tive sempre, né? Tá, e qual é o nome da banda? Era Nonsense. Até hoje a gente se encontra, às vezes, amigos. Vai ter um churrasco na chácara do amigo, tá? Vamos fazer um som, vamos. Só que agora a gente está com um projeto com 2 desses amigos que também já participavam dessas bandas em outras épocas, que a gente já fazia um som junto. A gente se reuniu para começar a produzir um material original, assim. Sério? Então é uma experiência que a gente está vivenciando agora nova também. Depois de todo esse percurso, vamos fazer música, vamos tentar fazer um som aqui, vamos ver o que dá e tal. E estamos trabalhando nisso. Então, brevemente, Nonsense nos palcos. Não é com Brasil. esse nome, mas esse nome era da banda cover, né? Ainda a gente não tem nome. Mas logo vai estar por aí. A gente começa a gravar as bateras. Não sei isso aqui vai pro ar, quando vai pro ar, mas a gente grava sábado, dia 2, agora, de agosto, a gente começa a gravar as bateras. Vamos gravar 7 sons a princípio, tem mais outros que... Tudo autoral, tudo composição de vocês. Tudo autoral, Então eu tenho uma notícia do futuro pra você. Quando esse programa for pro ar, você já vai ter gravado. Já vou ter gravado, aí beleza. Então já gravamos, agora devemos estar então nesse momento gravando os baixos. Tal. Que legal, que legal. Bom, aí você em 2006 sai da MTV. Como foi esse pulo pra Multishow? O que tu fez nesse ato? Foi muito rápido, assim, azeitadaço, assim. Mas eu fiquei, claro que eu fiquei mal. Minha saída de lá foi em comum acordo. Eu não tinha mais para onde ir, assim, o que fazer mais. Era uma época em que a MTV já tinha aberto o espaço para outras coisas como humor, tinha toda a galera, né, de Adnet, Tatá, o Bento, a Calabresa, essa galera toda já estava com um programa lá, né? E era um outro momento da MTV, né? Então, eu acho, junto com a direção à época, a gente chegou numa conclusão de que, putz, não tinha mais o que fazer lá. Sim. Que representasse algum desafio para mim ainda. E aí eu saí, fiquei muito triste, cara. Eu acho que foi a única vez que eu chorei, assim, por uma questão profissional, assim, de, tipo, ficar emocionado mesmo, assim. Me vi sozinho chorando quando caiu a ficha, saca? Sim, imagino. Mas eu já tava, assim, o Multishow já tinha meio junto, assim, saca? Não sei, as coisas das sincronicidades A providência provém. Aí, cara, eu recebi contato do Multishow, falei, olha, legal, vamos conversar. Mas eu preciso preciso dar uma desligada, fui viajar, fiquei 2 semanas em Noronha, meu entre safra sabática ali. Aí quando eu voltei dessa viagem, eu já estava trabalhando no Multishow. Aí comecei fazendo umas resenhas de CDs, de música, para um programa que já tinha na grade deles. Depois comecei a fazer... o que mais que eu fiz? Acho que eu fiz algumas entrevistas, fiz Macy Gray, fiz o Tony York e o Ed do Radiohead. Fiz algumas entrevistas ali de shows no Rio e tal. E depois fiz o projeto, que eu também fui um idealizador, junto com a equipe de produção do programa, do Circo do Edgar. Que aí era um programa que reunia, como eu meio que falei, um pouco de tudo que eu já tinha feito. Então tinha a minha persona, o entrevistador, tinha o cara que era o apresentador de auditório, tinha o músico que ia lá se aventurar e se lançar com as bandas para tocar junto. Então foi meio um mix de tudo, assim, que eu já tinha vivenciado desde a época do rádio e na MTV, né? Que show, que show. E é isso aí. Você tem mais alguma... Rafa, você tem alguma dúvida para falar dessa fase agora aqui da Multishow ou a gente pode seguir para o próximo bloco? Não, só queria saber. E na rádio você pensou em voltar em algum momento? Depois? Cara, o rádio, eu já voltei pro rádio, na verdade. Eu fiz uma série para Mix, que eram também... Acho que chamava Garagem da Mix, se eu não estou enganado. Que eram bandas tocando num teatro, com plateia. E eu fiz a apresentação dessa série. Mas também foi nessa época de MTV / Multishow? Foi, cara. Acho que... Boa pergunta, cara. Acho que foi meio entre MTV e Multishow, por aí. Acho que foi isso, sim. Ou no final já da MTV. Depois eu comecei em Campinas, fiquei trabalhando em Campinas, como eu falei, 5 anos.
vim para 89, trabalhei 8 anos, aí entrei na MTV, depois de um tempo da MTV fiz o Multishow, depois do Multishow fiz a Band, trabalhei na Band uma época, e depois fiz na Jovem Pan, fiz a ancoragem de um programa chamado Morning Show, que era um talk show matinal. Sim, que eu batizei de revista radiofônica, era uma revista radiofônica e tal. E fiquei lá também 6, 7 anos, mais ou menos. Viu só. Mas aí um papo mais entretenimento geral, notícias culturais, de entretenimento. Depois, quando o Brasil veio nessa onda da polarização política, esse tema também foi contaminando o programa e virou um programa que falava de política, assim, sabe? Sim. E não tinha mais aquela característica de um entretenimento pura e simplesmente. Era já aí nessa fase digamos, jornalismo com entretenimento. Sim. Aí já fica... Então é isso. A gente viu essa parte agora aqui, né, da Multishow e também... Mas agora eu quero falar, a gente falou um pouquinho aí do Edgar pequenininho, a gente falou do Edgar no meio ali, na parte da MTV e tal, e agora vamos falar do Edgar presente. Só que antes de entrarmos aqui no Edgar presente, certo? Não podemos deixar de mencionar quem? Fala aí, Rafa, quem que é? O pessoal da Marketing Animado. Eles têm drone. É isso aí, a gente vai chegar no drone. A Marketing Animado é uma produtora audiovisual completa, localizada aqui na Brigadeiro Galvão, certo? No centro de São Paulo. Eles vão poder auxiliar você aí na sua produção audiovisual, no seu ensaio fotográfico, nas suas redes sociais, no seu website e através desse rostinho lindo aqui também, na assessoria de mídia e imprensa, certo? Então não dá bobeira não, a Marketing Animado aí tem as soluções completas para o seu projeto do audiovisual. E a Rafa, tem como drone? que é? Tem drone, né? Tem drone. Eles têm um voo de drone também aí para sua empresa, para o seu negócio, para sua ideia de clipe. Não dá bobeira não, irmão. Marketing Animado e Sweet TV, entendeu o que é que desenha? É nóis. E é isso aí, ó. Vamos voltar nesse bate-papo aqui, certo? Uma pá de informação rolando aqui, histórias inusitadíssimas aqui com o Edgar aqui, muitas memórias. E agora vamos falar de coisa boa, irmão. Vamos falar de coisa melhor ainda. Vamos falar do Edgar Piccoli do presente agora, certo? Sim. Vamos falar aqui dos seus projetos, das suas ideias. O que o Edgar faz hoje, depois de toda essa história magnífica aí que você compartilhou com a gente? O que o Edgar tá fazendo hoje, cara? Eu atuo também como... Acho que em função desse ambiente que eu fui forjado e eu me formei e tal... como produtor também, sabe? Legal. E me autoproduzo em algumas coisas, tal, e coisas de eventos, empresas, apresentação, essas coisas da comunicação, né? Eu sempre trabalhei com locução também, e enquanto a IA me permitir, eu vou trabalhar com locução, porque tá incrível, né? Como as coisas estão se desenvolvendo hoje em dia. Eu acho que é mais uma profissão que vai acabar, cara, assim, sabe? Porque você já tem uma proximidade tão fiel assim, né, da voz humana e das entonações e encadeamentos de projeção de voz já feitos, né, por inteligência artificial, que acho que vai chegar num ponto em que vai acabar mesmo, assim, sabe? Infelizmente, né, porque foi onde eu me formei e tal, né? É louco você ver uma profissão, né, um ofício assim, e principalmente quando é teu, né, sendo, ameaçado, enfim. Então eu faço locuções publicitárias, trabalho no meu estúdio com isso. Tem mó vozeirão ainda. Gosto dessa área da voz, tal, de trabalhar com voz. Tal. Fiz um podcast com um original do Spotify com parceria do UOL durante um ano também. Foi bem interessante, que era eu trago boas notícias, também gravando na minha produtora. E o legal do Spotify é que é muito áudio, né? Então era um podcast de áudio. Sim. E eu... entre os outros trabalhos também da produtora, fiz esse podcast, gravei lá também. E tenho agora vivendo uma onda tão legal de gravar um disco, como eu falei aqui, cara, que é uma experiência também que está dando um frescor e um frio na barriga, assim, diferente, porque a gente é músico, cara. Claro que sempre eu usei da música como matéria-prima de trabalho, assim, né? Mas nessa parte de ser o criador de uma canção, de uma música, escrever uma letra, assim, tá sendo um exercício, você vê, que veio depois de tanto tempo, assim, né? Porque sempre tive banda,
tocando músicas dos outros, tem banda cover, assim. Mas agora, nesse trabalho autoral, tá sendo um desafio incrível também. Fora essa coisa da banda, que a gente está no processo, nesse exato momento de feitura do disco, eu realmente vou precisar me render a produzir algo para as mídias e empreender nisso com as coisas que eu acumulei e que tenho na minha bagagem, né? E que eu resisti muito, porque eu sou de uma geração que... Então, a empresa precisa do teu trabalho. Ah, tem um cara que sabe fazer isso aqui. Ah, então vamos contratar esse cara. Eu ia fazer o meu trabalho e eu não tinha preocupação em saber, o cara vai vender o programa, vai ter patrocínio. Ah, mas peraí, eu vou também... eu vou fazer a câmera, peraí, eu vou levantar que eu tenho que fazer o foco ali. Eu vou me posicionar aqui, tá bom, esse enquadramento... Embora eu goste, seja uma área que eu goste, cara, eu não quero virar esse cara, mas eu sei que eu vou precisar virar esse cara. Eu tenho um canal que está lá hibernado no YouTube chamado Sala de Som, que é onde eu gravei alguns episódios com artistas brasileiros, tocando ao vivo lá comigo, gravando, trocando uma ideia e tal. E esse canal está hibernado lá. Eu estou querendo reativar esse canal com conteúdos que eu posso gerar, assim, e que tenho familiaridade com. Fazendo uma resenha de um disco, fazendo uma troca de ideia com alguém, no que é chamado de videocast, sei lá o que vocês fazem aqui, por exemplo. Posso mostrar o meu material de arquivo, coisas que eu já fiz, entendeu? Ainda tem que ver como é que ficariam essas questões de direito autoral, né? Que tudo, por exemplo, que eu trabalhei e fiz, pertencem às empresas, nos contratos que eu tive com essas empresas. Achar um jeito de conseguir utilizar esse material sem ferir nenhum direito. Já pensou numa consultoria para bandas novas? Tipo... É uma coisa que eu me sinto super... como é que eu diria, cara? Para não soar presunçoso, assim... habilitado a fazer, sabe? Então, uma consultoria... Porque eu gosto de conversar com pessoas... E você conhece. E entender o artista. O que você quer com isso? O que você pensa em fazer? E onde você quer chegar? O que você espera do teu som? Uma mentoria. Como é que você quer comunicar isso? Então tem muitos amigos que falam, cara, você pode fazer um curso de tal, deixa um curso lá de comunicação, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eu sei que eu posso fazer um monte de coisa, mas outro dia eu vi uma pessoa, e vocês acham que vão me entender, tem duas questões aí. Primeiro que eu não quero virar um expert do algoritmo. Sim. Não é o meu tesão, não é o que eu quero. E para fazer isso, você tem que meio que dançar essa dança do algoritmo. Não tem como peraí, tem que postar toda hora. Tem que ficar lembrando as pessoas. Então aí tem as duas questões. Eu preciso ainda entender como é que eu vou me sentir bem fazendo isso. Que são ficar botando na tua cara, olha, tô aqui, gente. Olha, me vê aqui, ó. Pô, faço um corte. Teve um corte. Gente, tô aqui, olha pra mim. Tô fazendo um negócio aqui. Eu tenho um pouco de resistência a ser esse entrão, assim, sabe? Essa pessoa que fica ali, o chato, que, olha aqui que eu falei, olha um corte da entrevista que eu fiz, olha a resenha do disco que eu fiz. E tudo bem, as pessoas precisam se exibir hoje. Uhum. Embora eu venha de uma profissão e de um ofício que era total exposição, né? Sim. Comunicação, música... Então eu estava muito exposto. Mas as pessoas precisam se conectar e você trazendo de repente essa bagagem da nostálgica que você traz, das entrevistas, do seu conteúdo, você vai criar conexões com essas pessoas novas. Tem um público que vem com a gente já. Né? Agora, como também fazer algo que possa encontrar um campo de interesse nessa nova geração? Porque a molecada não sabe quem que era VJ da MTV, meu. Assim, a geração que nos acompanhou e que cresceu com a gente, puta, beleza. Esse é o público que tem um conforto e um campo seguro para você explorar, né? Trocar. Agora, essa molecada, você tem que, bicho... Mas são duas situações. A molecada que está tocando pro hobby pode até não saber,
Mas a molecada que quer se profissionalizar, Sim. além de saber, ela vai procurar um profissional. Sim. Não, o que eu digo é o seguinte, nosso material tá aí, cara. Tá nas mídias, tá nas mídias digitais, tá no YouTube. As pessoas falam, olha, teve um dia que existiu uma TV. Não, mas não é Quando só que o jovem vai parar pra ver um MTV. clipe na hora tal, meu? Vai lançar o novo clipe do... Meu. Ô Edgar, por que eu tô falando isso? Que a MTV, pro Edgar, foi um trabalho, apenas um trabalho, como a Multishow, como a 89, sim. como as outras. Então, tô te falando, quando eu falo profissional, não é ficar só baseando quem foi o vídeo, de quem é a MTV. Não, é pegar um profissional com a bagagem que você já tem, que não é pouca, e você oferecer essa bagagem para quem realmente quer se profissionalizar, sendo um mentor. Sim, Aí você entra na questão do você está conectado com a IA, com os mini screens, mas com a bagagem que você tem, meu Deus do céu, eu seria o primeiro. Eu gosto disso, cara. Eu gosto de ver um artista novo e minha cabeça não para, né? Sim. Eu fico vendo aquilo e fico falando, tá. E eu fico me policiando, obviamente, porque eu acho que as coisas... A grande função e contribuição que um produtor pode dar a uma banda é entender o que aquela banda quer com aquilo que eles fazem, certo? Sim. Aí vem outras elucubrações de marketing, mídia, que público você quer atingir, que caminho você vai tomar, qual a estratégia de comunicação. Cara, eu gosto da parte artística, eu gosto do primordial, da matéria-prima ali, forjar uma coisa e entender qual é a essência daquele determinado artista. Isso eu gosto, cara. E eu acho que é um tipo de atividade que eu gostaria de estar envolvido. Então, um dos maiores profissionais do Brasil. Agora é o diálogo, né? Sempre o diálogo, né? Sempre a conversa, né? Então, nesses dois campos, o campo musical e o campo da comunicação, que são campos onde eu me forjei profissionalmente, são áreas em que eu poderia... olhar com esse olhar que você está me propondo, né? Sim. Você está me trazendo aqui e tal. Interessante pensar nisso. Viu só? E aí tem a produtora, tem todos esses projetos, essas vontades de se transformar no comunicador digital das plataformas digitais. Sim. E os próximos passos aí do Edgar? Cara, esse aí, o de montar e relevantar, reerguer esse canal meu do YouTube. Fazer uma pegada desse tipo Tiny Desk, um negócio assim com as bandas? Então, ele até já pode ser meio isso. O que tá lá já, eu fiz acho que tem uns 13 episódios. Eu fiz com o Arnaldo Antunes, eu fiz com os Mulheres Negras, eu fiz com o Dônica, né? Dos meninos que depois formaram o Bala Desejo, né? O Zé Ibarra e o Lucas, né? Que se juntaram às meninas, a Dora e a Júlia Mestre, para fazer o Bala Desejo. E aí você vê os encontros, né? Eles se encontram, aí eles saem, lançam, todo mundo lança solo, provavelmente daqui a pouco lançam mais um, como o Bala Desejo. Eu acho demais isso daí, cara. Essa geração é uma geração muito safa, assim, eu acho, sabe? Que eles não se... Eu acho que uma diferença, talvez, da geração anos 90, que a gente falou aqui, é que eles não se devotam a um projeto só, eles não são fiéis a uma coisa só. Eles abraçam... Eles são muito, muito mais amplos, assim, em termos de percepção artística, eu acho. Porque você tem uma abertura muito grande que a gente não tinha na época de 80, 90. A gente era focado... A gente tinha pouca informação em relação a hoje. Hoje em dia a gente tem o celular, você tem informação de tudo, então te dá essa opção de você pensar muito. Explorar. E o modelo de produção também, porque se você pegar o modelo dos 90, ainda com grandes gravadoras, grandes corporações, cara, é o funilzão. Sim. Cara, é por ali, meu. Você acha que o Flauzino ia falar, não, peraí, deixa eu pensar num disco com meus irmãos aqui, o Sideral e o... Não, é o Jota, cara, é o Jota. O Samuel, não, é Skank, cara, é Skank. O D2, Planet. E o D2 ainda, pela própria verve artística dele, saiu solo e lançou a mistura lá, essa coisa da procura da batida perfeita, o samba com o rock, o jazz, o soul. Pô, demais, entendeu? Mas como essa geração hoje faz, bicho, personagens, alter ego artístico,
estilo de som. Putz, a gente encontrou os caras da Versailles Waltz, que é uma banda assim que a gente conheceu num concurso autoral no Grand Prix da Autoral Brasil, e foi muito louco porque eles trouxeram pro palco, aquilo que você falou da doideira, máscaras venezianas, tipo do carnaval. Então cada membro da banda tinha uma máscara respectiva, então tinha o Alequim, um personagem, tinha o Cavaleiro de Ferro, tinha a Maestrina, que era com a máscara. E, cara, eu falei, o visu, a máscara, o teclado, os falsetes... Mas isso não era pra... Porque tem alguns artistas que usam e tentam inventar até para encobrir um pouco as falhas técnicas como banda. Eles não, eles tinham essa produção e eles se garantem também na música. E aí entra naquilo que você falou, né? São coisas novas, que é uma molecada nova, não tinha ninguém com mais de 25 anos na banda. A Drena, que eu te falei também, outra que tá... A Drena do Rio, o pessoal da Drena, abração pra eles. Vieram lá do Complexo do Alemão e metem um rock pauleira legal, um hardcore da hora, galera, rapaziada do Puro Reggae. E a gente tá vendo, esse é o legal, a molecada nova, e eu tô molecada de 20 anos, 22, 23, 24 anos, fazendo umas bandas e uns trabalhos bem mais curiosos e diferentes do que a gente via na época lá dos anos 90. As informações estão todas aí, né? E eu vejo essa garotada muito interessada, né? Sim. E buscando referências de coisas que... Bom, eu vejo pelos meus filhos. Hoje eles estão bem crescidos já. As mais novas têm 25 e tal, mas a formação musical deles, ainda que tenha diferença de um para outro, as predileções você vê muito evidenciada ali em cada um deles. Eu fico amarradão, cara. Eu não seria o pai também de falar, não ouça isso, tá? Aquela coisa do tiozão chato, né? Que acha que só era legal na época dele, pelo amor de Deus, né? Mas eu vejo coisas assim que eles estão ouvindo e eu falo, cara... E algum dos filhos também tem a ver artística, musical? Sim. Tem um filho, meu filho João, trabalha em produtora de áudio também. Legal. Além de fazer umas coisas comigo, quando a gente está junto trabalhando, também ele vem comigo. Mas é autodidata, multi-instrumentista e gosta dessa coisa também. Canta, faz locução. Ele meio seguiu esses passos aí de coisas que me formaram profissionalmente. As meninas também, toda essa área, cantam, super afinadas. Legal. Eu falo, vocês têm que ter uma dupla, meu. As meninas, elas a mentoria já falando mais alto, a consultoria falando mais alto. Basta elas quererem, porque eu não posso empurrar e forçar nada. Pô, isso é bacana. E aí, cara, pra gente continuar agora, eu gostaria agora que você olhasse pra aquela câmera ali. Mas eu queria perguntar só uma coisinha. Pergunta então, Rafa. Aquela que eu te perguntei. Se eu pegar teu Spotify, o que tem lá no teu Spotify hoje? Não sei, tá ali na mochila. O que você tá escutando de legal? Eu tive uma fase aqui de pesquisa de rock argentino, assim, com um amigo, aí a gente preparou umas playlists, a gente já tocou num festival no Circo Voador no Rio de Janeiro. Tocou, digo, como... A gente não se auto-intitula DJ, porque em respeito ao DJ até, né? Porque o DJ, ele tem a técnica, ele tem aquela técnica elaborada de mixagem, de tudo aquilo. A gente se autodenomina seletor, né? Então a gente fez um festival no Rio de Janeiro no ano passado, que agora vai ter a segunda edição, no Circo Voador, chamado Médio e Médio, um festival que acontece no Uruguai já bastante. E foi uma pesquisa intensa na música latina, música... Então, se você pegar aí, cara, tem, desde dos clássicos, né? Pescado Rabioso, Seru Hirán, fora os trabalhos solos do Charlie Garcia, Soda Stereo, Soda, Espineta Jade, toda essa papo, desde a coisa mais do blues, o papo e tal, né? E os Redondos, né? Então tem a coisa também do latino, que vem até México, Café Tacuba, ali, Aterciopelados, coisas da Colômbia, assim, no geral. Então tem bastante coisa nessa onda. Mas você vai encontrar um Spotify. É engraçado isso, né? A gente tem uns antídotos do algoritmo. Às vezes está numa situação de festa, assim,
que aí chega naquele momento que começa a dar põe umas tranqueiradas assim, fala, não, no meu não põe no meu não, deixa o meu algoritmo isento disso aí, porque vai começar a me mandar coisa e tal. Então é por isso que me manda umas coisas muito doidas. Tá vendo? Mas assim, cara, no geral, assim, música negra americana, jazz também, música brasileira, novos artistas, esses solos todos que eu falei, da Dora, do Zé Ibarra, da Júlia Mestre, esses também trabalhos de artistas que são de uma geração nova, mas, digamos, pós os clássicos da MPB, mas como você pega, por exemplo, a Cel, a Thier, a Tulipa, quem mais, cara? Tantas outras, a Anelisa Assunção, Yara Renault, essa trupe que vem de uma música forjada nas tradições brasileiras, mas com um olhar novo, assim, também, sabe? Eu fiz uma série, eu produzi uma série para a Rádio Cultura Brasil FM sobre o rock no Brasil, né? E foi muito interessante ter feito, porque eu percebi, eu constatei ali que, assim, tipo, embora eu tenha muita informação acumulada de vários gêneros, né? Voltando à questão, mas eu nunca fui o cara do rock ou da música brasileira, eu fui o cara de tudo que é música. Então isso me deu uma condição, produzir essa série me deu uma condição de organizar esse conhecimento para mim mesmo. Porque eu propus, a minha proposta foi fazer algo cronológico, vindo desde a proto-Jovem Guarda ali, dos primeiros artistas, antes da Jovem Guarda estourar como movimento, né? Porque, na verdade, o gênero musical era o iê, né? Jovem Guarda foi um nome vindo de um programa de TV que ganhou força e virou o nome de um movimento. Mas aí, passando pelo rock 70, Pompeia, o rock progressivo brasileiro, nos anos 80 foram 4 programas, acho que dos anos 80, porque teve os anos 80 os dinossauros, digamos, Paralamas, Titãs. Aí teve o Rock Brasília também, que é dos 80, com Legião, Plebe, Aborto Elétrico, Elite Sofisticada, Escola de Escândalo e todos os artistas que vieram nesse boom de bandas lá. Aí teve um também dos anos 80, Rock Gaúcho, Cascaveletes, TNT. Um abraço para Engenheiros, De Fala, Nenhum de Nós. Aí, aí teve o pós-punk também, underground paulistano, com Smack, Fellini, Voluntários da Pátria, Mercenários aí já numa guinada. Mercenários acho que entrou no programa do punk. Aí teve o do punk também, nos 80. Mas tudo nos anos 80, cara. Até chegar nos mais recentes, anos 90. Mas você viu que e depois a MPB no rock. Porque muitos artistas, Gal, Gil, Jades Macalé, Tom Zé, Caetano Gil, fora digamos, o Raul, que pode ter coisas meio MPB, mas era o roqueiro maluco, beleza? Então, até esses artistas fizeram incursões pelo rock nos primeiros trabalhos. Mas você falou dos anos 60 e depois dos 80. O 70 foi uma década perdida para o rock brasileiro? O 70? Quem você consegue? Eu não consigo. Então, o 70 ficou um hiato mesmo ali. Ficou um hiato, porque mesmo conversando com o Vecchione, cara, para falar do Made e tal, ele me dizia que eles eram fãs da Jovem Guarda. Eles, banda metal brasileira, entendeu? Rock and roll, né? Que tem aquela estética de se vestir igual, e o glamour, o glam rock e tal. Eles gostavam da Jovem Guarda. E nos anos 70 ficou meio esse buraco. Porque os artistas dos anos 60 tinham a mídia da TV, programa de TV e tal. O roqueiro brasileiro com cara de bandido vem daí, cara. Vem daí, porque eram os cabeludos, cara. Os caras que não tomavam banho, os mal encarados, entendeu? Então teve um pouco isso. De uma rejeição da sociedade, assim, e também de uma falta de canal para mostrar aquilo que estava sendo feito. Aqui, o Made, Patrulha, aqui no bairro da Pompeia, cara, os Mutantes,
Aí você desdobra pro Brasil, cara, a Barca do Sol, aí começa a vir as misturas com o progressivo Vimana. E aí vai, né, cara? Aí o Liverpool no Sul, que depois Bicho da Seda. Cara, então ficou um rockão meio... uma entre safra ali. E aí com os 80... Aí 80 veio com tudo, né? Boom, música no rádio, mercado aquecidíssimo, dinheiro das gravadoras nas bandas. E aí foi. Rádio era o grande veículo dos 80. Nos 90, a TV. E a MTV, em específico, que era o lugar onde as bandas encontravam a sua turma ali. A gente, os VJs, cara. A gente era representante das bandas, cara. A gente era a ponte entre o artista, a banda e o público. E aí, ó, como se todas essas pérolas, essas histórias aí não fossem o bastante, vamos deixar pra vocês aí de casa agora um momento coaching ou anti-coaching do Edgar aqui, certo? Edgar, esse é o momento que você vai olhar pra aquela câmera ali, ó, é a sua câmera, e você vai passar pra nossa audiência a sua visão, seja ela positiva ou negativa, sobre essa parada do mundo musical, do universo musical, ou de repente a pessoa que sonha em ter uma banda, ou já tem uma banda. E o que o Edgar falaria hoje ali pra essa galera? Cara, esse negócio de coach é um terreno escorregadio, né, meu? Uma casca de banana pra você escorregar. Então eu sou, cara, o coach. Ou anti-coach. Anti-coach. A gente já teve exemplo aqui, ó, um exemplo só pra que o cara virou e falou, desista. Tem uma música, uma das letras da banda, uma das músicas que eu escrevi, fala sobre isso, toca nesse ponto de coach, de coisa guru, assim e tal. Cara, mas bicho, eu acho que tá tudo certo, sabe? Essa geração tá bem orientada, se auto-orientando e percebendo as referências que vêm de fora, os estímulos artísticos que vêm de fora, eu digo não de fora do Brasil, de fora externos mesmo, que elas acabam introjetando ali e traduzindo numa linguagem própria, muito original. Eu sinto isso em grande parte dos artistas que estão lançando suas carreiras, lançando seus primeiros discos e tal. E eu acho que tá tudo certo, cara. Eu não teria nada a acrescentar, mesmo manda bala, cara. É isso, faz o que você se reconhece ali, né? Se você fizer uma coisa em que você fique satisfeito, que te representa, eu acho que não precisa mais nada. O Rick Rubin fala muito isso, né? Produtor, grande produtor. E ele fala, cara, é perceber o que o artista quer e fazer com que ele consiga chegar aonde ele quer e aonde ele vai se sentir representado pelo que ele está criando. Então, tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Sabe as palavras aí, ó. Com vocês, certo? Esse aqui foi o grandíssimo Edgar Piccoli aí, ó. Dando essa lição pra gente hoje aqui. E não dá bobeira não, certo? Se inscreve no canal, curte, compartilha com o amiguinho. Como é que a galera faz pra te encontrar lá no Instagram? No Instagram, Edgar Piccoli, Edgar, vou soletrar, né? EDGARD, em 2D. É que nem o Edgar Scandu, é igualzinho. O Edgar. EDGARD Piccoli. Piccoli. No Instagram é onde eu olho mais, onde eu vejo mais. As outras vão meio na periférica. TikTok eu não tenho, mas você acha que eu devo ter? Só se for pra fazer dancinha, irmão. Pô, já tô fora. É nóis. Só pra gente terminar, é nóis ou não é nóis, Edgar? É nóis. É nóis, pô. Uhul!